Olá, alunos, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Porpino e hoje nossa aula será sobre o tema célula. Faremos a introdução, certo? Essa será a primeira parte de nossa aula. Tudo certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Preste atenção. Você já pensou sobre o que acontece com o seu corpo quando você fica resfriado? Nosso corpo não funciona normalmente quando está doente. Ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado, entre outras reações. Por que será que isso acontece? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente. Os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, as células. É o trabalho dessas unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam. Estudando as células, os pesquisadores descobriram que, quando há um problema em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e cuidar melhor de nossa saúde. As descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabam também facilitando a pesquisa de novos medicamentos e tecnologias. Vamos conhecer agora como é o funcionamento de uma célula. Bom, pessoal, fiz uma introdução. Observem aí esse novo slide. As células, estruturas vivas que compõem os seres vivos. Nem todas as células têm o mesmo formato. A forma de uma célula está relacionada à função que ela desempenha. Vamos para a próxima tela. Classificação dos seres vivos. Seres pluricelulares e unicelulares. Atenção, pessoal, só recapitulando. Essa primeira aula é em relação a uma introdução, certo? Que nós vamos ver mais adiante. Então, prestem bastante atenção. Olha só, seres pluricelulares e seres unicelulares. Seres pluricelulares ou multicelulares, seres vivos formados por várias células. Os seres unicelulares são seres vivos formados apenas por uma única célula. Nós vamos ver mais à frente alguns exemplos. Vamos para a próxima tela. Bom, pessoal, as células. A questão da estrutura. Olha só, partes da célula. Nós vamos encontrar a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. É a base de uma célula. Bom, mas vamos entender aqui, ó. Membrana plasmática envolve as células e controla as substâncias que entram e saem delas. Segundo conceito, citoplasma, região entre a membrana plasmática e o núcleo, é preenchido por um material com consistência gelatinosa. Possui estruturas chamadas de organelas citoplasmáticas. E a terceira parte, vocês vão entender aqui, ó, núcleo. Localiza-se no interior da célula, abriga material genético. Basicamente, nós vamos encontrar essas três estruturas. Vamos para mais uma tela. Bom, pessoal, observe essa célula animal. Vamos começar a analisar as partes. Eu tenho a membrana celular, eu tenho o núcleo, eu tenho um nucleolo, eu tenho vacúolas, eu tenho lisossomas, citoplasma, mitocôndrias, aparato de Golgi, e eu tenho um retículo endoplasmático. Essa é a célula animal. Bom, vamos conhecer agora
a célula vegetal. Também eu tenho o núcleo, o nucleolo, vacúolo, membrana plasmática, eu tenho a parede celular, o complexo de Golgi, cloroplasto, eu tenho lisossomos, eu tenho mitocôndrias e ribossomos. Essas são as partes da célula vegetal. Bom, pessoal, e outra classificação, nós temos aí dos organismos, o procariontes, que são as células que apresentam um núcleo individualizado por membrana e o material genético está disperso no citoplasma. Exemplo, as bactérias. E eu também tenho eucariontes, células que apresentam um núcleo bem definido e determinado por uma membrana dentro da qual se encontra o material genético. Exemplo, os animais, vegetais e os fungos. Falando do corpo humano, e nós vamos começar pelas células. Nós vamos começar pelas células porque as células são a menor parte viva de um corpo humano. Então, veja só, a célula, por ser a menor parte viva do corpo, ela é microscópica, nós não conseguimos vê-las a olho nu. Mas a gente fez uma representação aqui. Imagine que isto é uma célula. A célula tem uma membrana que a envolve. Essa membrana se chama membrana plasmática. Então vamos cortar a nossa membrana para entender melhor a nossa célula. Ah, tá difícil. Então, a membrana plasmática, ela envolve a célula. Certinho? Então, essa membrana, vamos escrever para você também anotar e não se esquecer. Então, olha, aqui, ó, envolvi a célula, o nome é membrana plasmática. A membrana serve para proteger a célula e também serve para fazer trocas entre a célula e o meio externo. Se nós partimos a célula, assim, quando nós partimos a célula, nós temos aqui, essa parte é toda gelatinosa e ela se chama citoplasma. É no citoplasma que ficam as organelas que mantêm a célula viva. Aqui, ó, essa parte é o citoplasma. Essa outra parte aqui, que está lá no centro da célula, e onde eu fiz aqui um desenho, essa parte é o núcleo. O núcleo é onde fica armazenado o DNA da célula. E toda a informação genética fica guardada aqui no núcleo. Bom, agora nós temos uma atividade que vocês vão fazer no caderno, certo? Posteriormente, quando terminar, tira uma foto e manda. Ok? Primeira questão. Quais são as partes de uma célula vegetal? Segundo, quais são as partes de uma célula animal? Terceiro, você vai definir seres pluricelulares e seres unicelulares. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.